Feliz sábado, igreja. Que bom que você veio à casa do Senhor, que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje e sempre, amém? Tenho a alegria de estar pregando hoje aqui na Igreja Central, mas já estive pregando em algumas igrejas do distrito, já preguei no Visital, já preguei no Aeroclube, já preguei também lá no Guarujá, Guarani. Guarujá é a rua, desculpa, eu estou confundindo, mas a gente está aprendendo, né? Preguei na Integração também e falta mais algumas igrejas, mas aos poucos a gente vai conhecendo. Eu estou visitando os anciãos, depois vou visitar toda a liderança e você também que não está à frente de um ministério, pode esperar com fé que eu vou lhe visitar também. E como é bom conhecermos os irmãos, tem irmãos que eu visitei, que eu falei, olha, parece que eu conheço vocês já há tanto tempo, né? Porque nós temos a mesma esperança, nós partilhamos da mesma fé e isso nos une, isso nos aproxima, e isso nos dá esse sentimento de que nós nos conhecemos já há mais tempo. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. É um desafio assumir o lugar de um grande pastor, que é o pastor Ederson, um homem experiente. Eu me sinto como Josué assumindo o lugar de Moisés, depois que aquele grande homem sobe o monte e lá ele descansa. Mas homens vêm e vão. O que nós precisamos entender é que Deus conduz essa igreja. Você crê nisso? É Deus que está no controle dessa igreja. E como pastor adventista do sétimo dia, eu vou seguir a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, as instruções do Espírito de profecia e seguir em todas as nossas diretrizes o manual da igreja. Então, com esse tripé, nós vamos avançando e com ordem, com decência, com a bênção de Deus, conduzir aqui o trabalho com o apoio dos irmãos para que vidas sejam transformadas a cada dia. Amém? Eu agradeço especialmente ao irmão Alexandre, que foi o primeiro que me recebeu aqui no distrito, me acolheu muito bem e já estou me sentindo em casa. Quero fazer um destaque aqui também para minha esposa. Alguns não estavam aqui no início, quando ela foi apresentada. Pode se colocar em pé. Ela se chama Ivna. No dia 5 de setembro nós estaremos completando aí 3 anos de casados. Então estamos aí muito felizes e eu quero também fazer um destaque aos meus pais que estão ali. Vocês podem se colocar em pé, estão prestigiando esse momento. Minha mãe está emocionada, é uma emoção muito grande. Meus pais são uma referência para mim. Meu pai é ancião lá na Igreja Central de Dois Irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês. Se coloquem em pé também, Tiago. Tenho aqui a presença desse amigo de infância, que é um grande companheiro. Obrigado pela presença de vocês. Irmãos, um último recado. Eu quero que você que participou do Bom de Lição, você me entregue o cartão ao final, que eu e a minha esposa vamos estar fazendo uma última inspeção para ver se está tudo corretinho. E por isso é muito importante que você me entregue. Então não esqueça, separe aí o seu cartão, resposta e me entregue no final. Combinado? Amém. Deus seja louvado. Irmãos, abra sua Bíblia em Abacuque. Vamos para a palavra de Deus, Abacuque. Se você tiver dificuldade para encontrar, ache o livro de Mateus. Encontre o livro de Mateus e depois vá voltando, vá folheando, que você vai passar Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e então vem Abacuque. Abacuque capítulo 1. Enquanto você encontra, eu quero introduzir a mensagem fazendo algumas perguntas para que a gente possa refletir. Nós vivemos num mundo de pecado. E no mundo de pecado há injustiça, há sofrimento, há opressão, há maldade.
E quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos a maldade e o sofrimento aumentando cada vez mais. Tanto pela maldade humana, que tem crescido, quanto pelas catástrofes naturais, como nós vivenciamos agora recentemente. E vemos um mundo virado de cabeça para baixo. E diante dessa realidade de dor e sofrimento, que algumas vezes sorrateiramente pode bater a nossa própria porta, nós nos perguntamos. E essa é a pergunta central da mensagem de hoje. Onde está Deus diante do sofrimento e da dor do ser humano? Será que Deus está alheio a tudo isso? Será que Deus não está tão perto de nós a ponto de ver a dor e o sofrimento que nós estamos sujeitos a enfrentar neste mundo? Nós queremos que a Bíblia nos responda. E antes de nós lermos o texto de hoje, eu quero te convidar a fechar os teus olhos para que nós falemos com Deus. Pai querido, santo e eterno Deus, é no silêncio que nós podemos ouvir a tua voz. A igreja se encontra reunida para ouvir qual é o recado do céu para nós nesta manhã. Queremos ter um encontro com o Senhor, Pai. Viemos aqui desejosos de termos uma mensagem que vá ao encontro das nossas necessidades espirituais, que promova crescimento, amadurecimento espiritual. Afinal, necessitamos, Pai, desse pão que vem do céu, que é a tua santa e boa palavra. Pedimos agora que o mesmo Espírito que revelou e que inspirou aos profetas e apóstolos, que Ele nos ilumine para entendermos qual é essa mensagem e que ela traga conforto também aos nossos corações. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 1, dos versos 1 até o 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vemos aqui um profeta de Deus indignado com a realidade do contexto em que ele vivia. Ele olhava ao redor e ele via injustiça e opressão por todos os lados. E diante dessa realidade, ele questionou a Deus: Senhor, até quando eu vou gritar violência e tu não me escutarás? Em outras palavras, Senhor, onde o Senhor está? O sofrimento está grande demais. Pessoas têm sofrido, eu não posso mais ver a opressão, eu não suporto mais ver a maldade e a injustiça. Até quando, Senhor, as coisas vão permanecer dessa maneira? Onde o Senhor está? Essa era a pergunta de Abacuque. Senhor, onde o Senhor está? Uma pergunta que eu creio que muitos de nós gostaríamos de fazer ao próprio Deus, não é verdade? Onde está Deus? Olha a resposta que Deus vai dar para a pergunta de Abacuque. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Perceba que Deus ele vai responder o questionamento de Abacuque de uma forma que parece que não responde diretamente o que ele havia perguntado. Abacuque pergunta: Senhor, onde o Senhor está diante da maldade e da opressão? E Deus vai responder para ele: Abacuque, eu vou levantar entre as nações uma nação ímpia,
amarga, poderosa, uma nação que vai trazer juízo para Judá. Diante disso, a pergunta que fica, por que Deus queria trazer juízo para Judá? E por que essa era a resposta para a pergunta de Abacuque? Veja, nós precisamos entender que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Lá em Deuteronômio nós vemos as bênçãos, as maldições. Se o povo permanecesse fiel à aliança, teriam bênçãos advindas da fidelidade. Então o povo teria rebanhos saudáveis, teria a agricultura forte, as pragas não tomariam conta, o povo não teria que lidar com os exércitos inimigos ali no seu encalço a todo momento, atrapalhando e tentando invadir. Eles teriam a proteção e o sustento de Deus, caso fossem fiéis à aliança. Vá comigo até Deuteronômio capítulo 30, deixe marcado Abacuque e vá até Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ler dos versos 15 até o verso 20. Deuteronômio capítulo 30, dos versos 15 até o verso 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus estatutos e guardes os seus mandamentos, e os estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora, à luz desse texto, que revela a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, vamos compreender um pouco do contexto histórico do período em que o profeta Abacuque viveu. No período em que Abacuque viveu e exerceu o seu ministério, o rei de Judá, o reino do sul, era governado por um rei chamado Amon. Se você já leu as histórias dos reis, você lembra que Amon era filho de um rei que foi muito conhecido, que foi Manassés. Esse rei foi um dos reis mais rebeldes. Quando nós lemos lá, esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele estabeleceu um poste ídolo, ele levou a nação de Judá a adorar Balaíns, a adorar Baal, levou a população de Judá a adorar o exército dos céus, e ele chegou a ser comparado com um outro rei que foi muito terrível, que foi Acabe, do reino do norte, das 10 tribos do norte. Foi um rei que se afastou de Deus e levou toda a nação para longe de Deus. Só que tem um detalhe, a história revela que no final da sua vida ele se converteu, ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Mas um aspecto que eu quero destacar aqui é que as consequências das suas atitudes ficaram.
porque o seu filho não seguiu os seus últimos caminhos. O seu filho seguiu aquilo que ele fez ao longo de toda a sua vida. E Amon continuou nos caminhos do seu pai antes do seu arrependimento, antes da sua conversão. E aqui eu falo para os pais que estão aqui, você que é pai, você que é mãe, o teu exemplo influencia a vida dos teus filhos. As tuas atitudes influenciam o caráter dos teus filhos. A maneira como você se porta influencia quem eles vão ser na vida adulta. E aqui nós vemos claramente que Amon, ele infelizmente seguiu os passos desse pai que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, diante de um rei que continuou no caminho errado, que continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, nós temos um reino que estava distante da aliança. Um reino que havia se afundado na idolatria. E agora tinha um rei que era idólatra, um rei que estava afastado do Senhor. Agora nós conseguimos entender por que Abacuque olha para o seu redor e vê a maldade, a opressão e a injustiça por todos os lados. O povo estava longe de Deus. As pessoas haviam se afastado da aliança. E nós não podemos ser ingênuos. Nós vivemos em um mundo de pecado. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão longe de Deus, estão longe da sua lei, estão em rebeldia total e obstinada contra o Senhor. E o pecado traz dor e sofrimento onde quer que ele se instale. Um exemplo claro, um pai de família que começa a se entregar para o vício da bebida. Começa a gastar os seus recursos e começa a deixar de dar aos seus filhos o que eles precisam. Começa a deixar de dar atenção para a sua família, afinal, sai do trabalho, vai para o bar, chega em casa, bêbado, agressivo, bate na esposa, bate nos filhos. Você percebe que o pecado, em todas as suas instâncias, ele traz dor e sofrimento. O pecado é como um câncer. Onde ele se instala, ele destrói tudo que está ao seu redor. E agora trazendo isso para um âmbito maior da nossa sociedade, quanto mais pecado, quanto mais transgressão da lei de Deus, quanto mais afastamento da sua lei e da aliança, mais dor, mais sofrimento, mais opressão. E eu pergunto para você, essa não é a realidade do mundo que nós estamos vivendo? As pessoas estão longe de Deus, as pessoas não querem saber da palavra e com isso elas se aprofundam cada vez mais nas suas perversidades. E com isso o pecado se instala por todos os lados. Essa é a realidade do nosso mundo. Um mundo que está mergulhado no pecado. Então não espere que o céu seja aqui, porque aqui o pecado está por todos os lados e nesse lugar que nós vivemos, neste planeta que nós estamos inseridos, nós estamos arcando com as consequências do pecado e do afastamento de Deus. Essa é a realidade do nosso mundo. Agora volte lá para Abacuque. Deus fala que ele levantaria uma nação. Diante disso, Abacuque vai perguntar para Deus, Senhor, o Senhor vai permitir que uma nação ainda mais ímpia que Judá venha e destrua o teu povo? Olha o que Abacuque vai perguntar no verso 12 para Deus em resposta ao que ele disse. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executares juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Verso 17. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos?
Agora, Abacuque vai pedir que o juízo de Deus seja mesclado de misericórdia. Abacuque entendeu a resposta do Senhor. Ele disse: Senhor, eu entendi, o teu povo está longe da aliança, o teu povo se afastou da lei, e por isso o juízo é torcido, e por isso a maldade, a opressão estão por todos os lados. Eu entendi plenamente isso, Senhor. Eu entendi que o Senhor vai levantar essa nação para servir de disciplina ao teu povo, mas a questão é, Senhor, o Senhor vai permitir que essa nação ímpia destrua a tua semente, destrua o teu povo? O que nós precisamos entender? Eu vou apenas citar Deuteronômio 8:5, saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina aquele a quem ama, assim como o pai faz ao filho aquele a quem quer bem. Perceba, Deus é como um pai que ama e que por isso disciplina. Eu pergunto para vocês que são pais, quantos são pais que estão aqui? Levante a sua mão. Temos um grande número de pais e mães aqui. Então vocês vão entender melhor do que eu vou falar. Você que é um pai, você que é uma mãe, você quer o bem dos teus filhos. Quando você corrige para destruir a vida do teu filho ou para educá-lo para que ele se torne uma pessoa de bem no futuro? Segunda resposta. Você quer o bem do teu filho. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação aqui para a gente pensar. Digamos que você tem um filho e ele está completando 18 anos. E ele começa a enveredar por caminhos tortuosos, começa a se envolver com drogas, começa até mesmo a traficar. E você começa a ficar muito preocupado, aquilo começa a te trazer um aperto no peito. Digamos que nesse exemplo hipotético que você está se colocando no lugar, você tenha educado desde a mais tenra idade. Você tenha colocado aquele filho no rol do berço, nos juvenis, nos primários, nos adolescentes. Você tenha incentivado ele a participar dos projetos da igreja, tenha incentivado até mesmo com recursos financeiros, tenha colocado ele na educação adventista, mas na vida ali da juventude ele começa a se afastar daquilo que você ensinou e começa a ir para esse caminho. Aí a pergunta que eu te faço é, quando você tem a oportunidade de sentar com esse teu filho pessoalmente, de maneira particular, o que você vai falar para ele? Primeira possibilidade, você vai sentar com ele, vai passar a mão na cabeça e vai falar: filho, o pai te ama muito, o pai vai te apoiar em tudo que você fizer, conte comigo, viu? Eu estou do teu lado, não se preocupe com nada, você tem o meu apoio para tudo que você fizer. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade: filho, o que você está fazendo? Você sabe que esse caminho vai te levar ou para a cadeia ou para o caixão. Não foi para isso que eu te eduquei. Não foi isso que eu te ensinei. O que você está fazendo? Volta, filho, enquanto é tempo. Eu estou te chamando porque o pai te ama. Esse caminho não vai terminar bem. Filho, volta enquanto é tempo. Filho, eu estou te implorando. O pai que te ensinou o caminho, não se esqueça do que eu te ensinei na tua infância. Segunda possibilidade, segunda resposta. Eu não vou nem perguntar que tipo de resposta você daria, porque é óbvio. O pai e a mãe que amam de verdade vão falar não aquilo que o filho quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. E é por isso que Deus, como um pai que ama, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Em alguns momentos, igreja, nós trilhamos caminhos tortuosos, nós acabamos falhando e Deus precisa nos chacoalhar e falar: filho, não foi para isso que eu te salvei. Filho, acorda.
Acorda, porque eu quero a tua salvação, eu quero o teu bem, eu quero a tua vida eterna. Então, volte-se para mim enquanto é tempo. Busque a mim de todo o coração e eu serei achado por você. Deus é esse Pai que ama e que fala aquilo que nós precisamos ouvir e que, se preciso for, nos disciplina para que nós nos voltemos para Ele, porque Ele espera que nós sejamos salvos. Esse é o propósito de Deus. Pedro vai falar na sua carta que muitas vezes as provações, elas podem ser comparadas ao fogo. Um metal precioso, ele precisa ir para o fogo para ser purificado de toda a escória, para que toda a escória seja removida. Então, quando Deus permite as provações, Ele está nos purificando. O que Deus quer, igreja, é moldar o nosso caráter para que nós possamos ir para o céu. O que Deus quer é que nós estejamos em pé quando Ele voltar nas nuvens do céu. E é por isso que Ele disciplina. Agora, trazendo para a realidade da nossa sociedade, Deus em alguns momentos pode trazer juízos para que os homens entendam que precisam de Deus, para que os homens entendam que sem Ele não são nada. A leitura vai continuar aqui no livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 1 em diante, até o 5. Abacuque vai falar o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Agora Abacuque fala para Deus: eu vou me pôr na minha torre de vigia, eu vou ficar atento para ver o que o Senhor vai me responder. O que Abacuque havia perguntado: Senhor, eu entendi que o Senhor vai trazer disciplina para o teu povo, que se afastou da aliança, mas agora o Senhor vai destruir o teu povo? Abacuque agora queria receber a resposta de Deus, e Deus vai responder da seguinte maneira: Abacuque, coloca em tábuas para que todos possam ver, até quem passa correndo. Eu pergunto para você, aquele que passa correndo, ele está atento ou desatento? Está desatento. Então a mensagem chamaria a atenção de todos, indistintamente, até dos mais desatentos. E qual que era a mensagem? A mensagem está ali, eu quero que você olhe para o texto novamente. Verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Perceba que a profecia de Abacuque foi dada por Deus no ano 630. Antes de Cristo, a contagem do tempo é regressiva. Então, no ano 630, Deus dá essa visão para Abacuque. No ano 605, ou seja, 25 anos depois, é que Babilônia invadiu, na sua primeira incursão, a nação de Judá. 25 anos antes, Deus queria transmitir uma mensagem para o povo, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para a aliança, para que o povo deixasse os seus maus caminhos. 25 anos antes. Amós 3,7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Deus falou para Abacuque, esse povo é duro, é obstinado no seu pecado. Infelizmente, Abacuque, esse povo não vai se arrepender dos seus maus caminhos. Infelizmente, Abacuque, daqui só ladeira abaixo. As coisas só vão piorar. Então Abacuque escreve em tábuas para que todos possam ver. É como se Deus tivesse falado, olha, coloca num outdoor, para que todos possam enxergar. A visão vai se cumprir no tempo determinado. A palavra de Deus é fiel e justa, ela se cumpre. Se tardar, o texto diz, espera-o, porque certamente virá e não tardará. No tempo determinado, Deus traria juízo. Perceba que Deus não estava alheio a tudo o que estava acontecendo. Deus estava vendo de perto a maldade e a opressão. E Deus estava falando, Abacuque, eu vou trazer juízo. Eu vou disciplinar o meu povo. E Abacuque pergunta, mas Senhor, o Senhor vai disciplinar o teu povo com uma nação ainda pior? Aí Deus vai falar 6 ais na verdade. 5 ais no capítulo 2. Olha o que Deus vai falar sobre a nação dos caldeus, a Babilônia. Verso 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ai dos que acumulam o que não é seu, primeiro ai. Segundo ai, verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Próximo ai, verso 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Último ai, verso 19, ai daquele que diz a madeira acorda, e a pedra muda desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Aqui Deus fala a Abacuque, eu sei quais são os pecados de Babilônia. Eu vou usar Babilônia para trazer juízo à nação de Judá, mas eu também vou trazer juízo para a nação da Babilônia. Você me perguntou aonde eu estou no sofrimento? Eu sei exatamente, Abacuque, quais são os pecados de Babilônia. E Babilônia também pagará pelos seus pecados. Só que o que nós precisamos entender, o verso 3 diz que no tempo determinado, no tempo de Deus, Ele traria juízo. No tempo determinado, Deus colocaria um basta. Deus não pode suportar a maldade e a opressão para sempre. Deus não vai tolerar o pecado para sempre. Vai chegar um momento que Deus vai falar, basta, filho, chegou a hora, não dá mais. Esse mundo já extrapolou todos os limites. O que Deus estabeleceu aqui, falando para Abacuque, é que ele colocaria um fim naquela maldade, naquela opressão. Só que diante dessa verdade, Deus fala para Abacuque, Abacuque, você não entende todos os meus planos. Abacuque, eu sou soberano sobre toda a terra. Eu sou grandioso, você não entende todas as coisas. Você não contempla o quadro completo. Então, Abacuque, você precisa viver pela fé. Você precisa confiar em mim. Confiar que eu estou conduzindo a história, que eu estou no curso de todas as coisas, eu estou conduzindo a história para o seu clímax. Ele vai dizer aqui no verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante do Senhor, Ele está no trono do universo e Ele rege a história. Deus não está distante, não está alheio, Ele está regendo a história. Ele vê toda a opressão, toda a maldade.
Ele contempla a minha e a sua dor. Ele sabe do nosso sofrimento. Ele sabe das injustiças que nós passamos e Ele está dizendo: eu vou fazer juízo. Eu não me esqueci de ti. Eu não estou alheio. Eu não estou distante. Diante dessa verdade, Deus fala no verso 4, que eu quero que você leia de novo comigo: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Dois grupos: o soberbo, cuja alma não é reta nele, aquele que, por não entender todas as coisas, fala: Deus não está nem aí para a gente. Que Deus o quê? Olha aí a maldade, a opressão. Se tudo isso acontece, é porque Deus não está preocupado com cada um de nós. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é não se mover pelo que os olhos podem ver, mas se mover pela fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então aquele que vive pela fé, embora ele não entenda muitas coisas, ele tem certezas que a palavra de Deus dá. A certeza de que Deus está sentado em seu santo templo. A certeza de que Deus conduz o curso da história. E diante dessa realidade, sabe qual que é a declaração de fé daquele que entende essa verdade? Final de Abacuque, capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha rocha, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aquele que confia em Deus, independente das circunstâncias, ele entende o que é descansar na providência do Senhor. Ele entende que o Senhor é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Então, embora tudo ao meu redor possa ruir, embora eu não entenda todos os porquês, apesar dos pesares, eu vou confiar no Senhor. Eu quero encerrar com o último texto que está em Hebreus, capítulo 10, verso 35 a 39. Peço a sua paciência para mais esse texto. Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39. Hebreus, capítulo 10, verso 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós cremos que o apóstolo Paulo foi quem escreveu o livro de Hebreus. E aqui, inspirado por Deus, ele vai pegar as mesmas palavras que Deus deu para Abacuque. E ele vai aplicar para um evento em escala global ainda maior. A palavra de Deus se cumpre e se cumpriu no tempo determinado. Deus trouxe juízo por meio de Babilônia para a nação de Judá. Deus trouxe juízo para a Babilônia. Você sabe, o império babilônico caiu. A palavra de Deus se cumpriu. E agora Paulo está dizendo: aquele que há de vir virá e não tardará. A minha palavra se cumpre. Agora, esse juízo de Deus sob a nação de Judá é aplicado para um juízo em escala global. Deus trará juízo. Deus colocará um fim no problema do mal. Deus vai
romper esse céu atmosférico e ele vai voltar nas nuvens do céu. Cristo Jesus aparecerá com grande glória, com os seus santos anjos, e ele virá para colocar um fim definitivo, final, no problema do pecado. Diante dessa verdade eterna, diante dessa certeza, a palavra de Deus se renova para nós e diz: o meu justo viverá pela fé. E eu pergunto hoje, quantos querem, embora não entendam todos os porquês, confiar em Deus e crer que apesar dos pesares, Ele está conduzindo todas as coisas, e a partir de hoje, viver pela fé, e dessa maneira esperar Jesus voltando nas nuvens do céu. Amém? Nós vamos cantar um último louvor. Convido aqui ao grupo de louvor aqui, os 3 irmãos, para que nós cantemos. Se coloquem em pé nesse momento. Nós vamos encerrar louvando o nome do nosso Deus. A esperança para esse mundo é Jesus. Jesus é a solução total e definitiva para o problema do pecado. Amém? Vamos louvar. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Igrejas, só esperança e certeza naquele que é vencedor. Esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Amém? Ore comigo. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, porque a solução para esse mundo de pecado é a volta de Cristo Jesus. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Diante dessa verdade e da certeza de que a palavra do Senhor se cumpre no tempo determinado, nós queremos viver pela fé. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nós queremos contemplar a realidade através dos olhos da fé e, embora não entendamos todos os porquês, nós queremos confiar no Senhor até que o Senhor volte. Queremos estar plenamente guardados e amparados pelo Senhor. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança.
essa esperança que está no futuro, que ela possa influenciar o hoje, o presente, e que possamos viver em fidelidade e obediência ao Senhor. Abençoa cada família aqui representada, nos dê um sábado feliz e abençoado na Tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.